Olha, já começo essa entrevista lançando uma pergunta. Você aí de casa já imaginou viver no outro lado do mundo e ainda poder registrar essas experiências em um livro? Pois muito bem, é isso que fez o João Carlos Lemos com o livro China, que traz memórias e vivências da vida lá do outro lado do oceano. João, muito boa tarde, bem-vindo ao NT Sul, obrigado por estar conosco. É um prazer estar com vocês, o público de Cachoeira do Sul e da região. É maravilha poder dividir com vocês essa experiência que eu tive na China, essa vivência lá de 17 anos. Pois é, João, o que te motivou a escrever esse livro? Foram as vivências, foram as memórias? Como é que tu chegaste até o livro em si? Em 1988, 89, ali, quando a China está passando por uma tremenda transformação a nível econômico e social, eu fui convidado a fazer uma expedição lá, digamos assim, trabalhar com uma empresa. Eu trabalhava numa empresa em Joinville, a qual ela exportava de produtos herméticos, compressores herméticos para refrigeração, aquela bolinha preta que fica atrás da geladeira, para o mercado chinês. A gente estava só iniciando o processo e eu tive a grande oportunidade de ir até a China para fazer o trabalho de engenharia, trabalho de prospecção de mercado e também um trabalho de entendimento dos requisitos da qualidade para aquele mercado naquele momento. Foi uma situação extraordinária. Isso me atraiu muito para entender melhor a cultura chinesa e os passos milenários lá que eles tinham dado até aquele momento, até a reforma chinesa, depois de tanto tumulto, né? João, e quanto tempo tu ficaste lá? Eu fui morar na China para realizar um projeto maior, que foi a construção de uma joint venture com o governo da municipalidade de Pequim, que é Beijing, né? Na capital chinesa, eu fiquei 4 anos, 95 a 99. Depois de retorno ao Brasil em 2099, eu fiquei 5 anos no Brasil. Em 2004, final de 2004, eu tive a grande oportunidade de voltar à China para gerenciar uma transformação maior da empresa, uma fábrica nova, um volume de produção muito maior, realmente utilizando todas as oportunidades que o mercado chinês disponibilizava naquele momento. A estratégia da empresa, na época, era basicamente participar do mercado chinês, as oportunidades que o mercado chinês tem, a posição geográfica, de localização, olhando também o Japão, Coreia e oportunidades no sul da China. Mas o mercado chinês é tão vasto que toda a produção que a gente fazia, que era incrementada ano a ano, era consumida no próprio mercado interno. Poucas exportações na época, em torno de 20%, 15%. Pois é, João, e comenta com a gente um pouco, agora falando do livro e da tua bagagem que tu trouxeste. E quando dissemos bagagem, é bagagem de memórias, bagagem de vivências. Como é que é viver por lá, do outro lado do oceano? A China atualmente, em alguns lugares da China, tipo Xangai e Pequim, é um país de primeiro mundo, praticamente. Só que quem está lá, vivendo lá, é chinês, não é uma diversidade muito grande física, né? A turma está lá, basicamente, muito poucos expatriados, hoje em dia, muito poucos estrangeiros. E quem comanda a China, olhando de Pequim, o ponto de vista de Pequim, é basicamente o governo, né? O governo central chinês, ele tem um controle de toda a população. Eu diria assim que a grande experiência que eu tive foi viver num ambiente assim. Como levar a família para lá, como conviver num momento assim de transformação chinesa e como isso influiu na minha vida. Eu diria que foi uma experiência única, eu repetiria tudo de novo. Eu gostaria de dividir isso um pouco com o brasileiro. Então, a ideia de formatar esse livro foi basicamente dizer assim, ó, as experiências que a gente teve no Brasil. Eu trabalhei antes numa empresa em Joinville e propunha muito o modelo de gestão bem definido, baseado no Vicente Falcone, nas práticas gerenciais de análise de solução de problemas, nas práticas de ferramentas gerenciais, e para atingir resultados de alto nível. Então, esse enfoque de buscar criar uma empresa e praticar um gerenciamento de alta qualidade foi esse o principal motivo aí de tanto sucesso que a gente teve lá com a colaboração do sócio chinês. Então, não tenho dúvida, foi uma experiência única. E nesse momento, quando eu estava terminando meu contrato na China, em torno de 2012, 2013, eu pensava em voltar, na realidade, para o Brasil depois das Olimpíadas, de 2008.
E a minha decisão foi, bom, enquanto o resultado for bastante positivo, nós vamos permanecendo na China e usando isso como uma experiência profissional, mas pessoal também e familiar. Então, não tive dúvida, foi um grande momento da minha vida, que eu realmente pude aproveitar e traçar um futuro aí bastante claro e bastante interessante para poder desenhar esse livro. Então, aconteceu o livro. Esse ano de 2022, depois de 10 anos de ter saído da posição de gerente geral, mas na realidade eu retornei da China em 2018. Ali eu tive um baque quando eu voltei para o Brasil. Fiquei 17 anos na China no total, e retornando ao país, meu país de origem, na cidade de Cachoeira do Sul, a gente começa a sentir como é diferente a cultura ocidental da cultura chinesa. Mas nada melhor do que se adaptar rapidamente. Cachoeira é uma cidade muito legal, e eu escrevi esse livro em Cachoeira, com o enfoque de dividir com as experiências, não só com o público gaúcho, mas com o público brasileiro. E é esse sentido que a gente está lançando o livro, foi lançado a semana passada, e vamos dividir a experiência profissional, como fazer uma transformação numa empresa, que ela é uma empresa que vinha crescendo lentamente, teve alguns insucessos, alguns aprendizados lá no início da Joint Ventures, isso foi feito em 1995, mas a partir de 2005, 2006, ali tivemos uma grande oportunidade e aproveitamos a oportunidade de desenvolvimento. E meu tempo pela China foi muito positivo no sentido de aprendizado e de resultados. Pois é, e como é que era essa tua rotina, né, na China? Como é que era o teu trabalho que tu desenvolvia lá? Como tu comentaste, foi um período bem significativo. Como é que era a rotina, o dia a dia por lá? É interessante, a semana começava às 7 da manhã, toda segunda-feira para mim, e ela se estendia de segunda a sábado no processo de gestão da planta, né? A planta era uma planta com em torno de quase 2.000 funcionários. No ano de 2006, 2007, ali a planta estava atingindo o seu ápice. Em 2008 foi feita uma expansão que os funcionários chegaram ao número de 2.500 funcionários. É bastante gente, muito bem estruturado o processo e para atingir todos os benefícios que o mercado dispõe. Então, nesse período, a minha rotina começava às 7 da manhã e terminava às 9, 10 horas da noite. Todos os dias, conversa com o Brasil, pelo menos 3, 4 vezes por semana, conversa com o corporativo. A parte de diferença de horário, a China, o Pequim, ela está 11 horas na frente do horário de Brasília. Então, o pessoal começava às 6 horas da manhã no Brasil, que já eram lá 7 horas, em torno disso, 8 horas da manhã, significa 7 horas da manhã aqui no Brasil. 8 horas da noite, significa 7 horas da manhã no Brasil. Então, tinha essa defasagem aí que o pessoal do Brasil tinha que chegar mais cedo e eu tinha que ficar até mais tarde. A nossa rotina, dia a dia com os gerentes chineses, era basicamente de orientá-los no sentido de procurar uma gestão para cumprimento de metas, um processo motivacional, processo de autodesenvolvimento, o processo de entendimento do mercado, clientes, fornecedores, preparar a cadeia produtiva para ganhos de produtividade e um resultado mais consolidado e consistente. Bom, João, e como é que era a cultura local, né? Tu com certeza voltaste aqui para o Brasil e com muitas histórias. Como é que o amigo ou amiga de casa deve estar se perguntando como é que é a receptividade e a acolhida do povo chinês com o estrangeiro? Como é que é essa cultura local? Comenta pra gente um pouco esses bastidores. Realmente, a cultura local, eles respeitam muito o brasileiro. Eles têm o brasileiro como país do futebol. Eles acham que todo brasileiro tem que jogar bola, né? Então, é claro que os brasileiros que moravam em Pequim, nós tínhamos nosso time de futebol. E finais de semana, os chineses providenciavam arrumar um jogo para nós. Sempre jogávamos lá os 5 contra 5, ou 10 contra 10. Era uma maravilha a relação com os chineses. Na parte cultural do dia a dia, final de semana, o corte de cabelo, podia você fazer o teu corte de cabelo ao longo das praças lá, que realmente o chinês colocava a bicicleta, a tesoura e um banquinho disponível para tu fazer teu corte de cabelo ao custo de R$ 2, alguma coisa assim na época. Era incrível a facilidade com que eles vivem lá. Outros aspectos bastante interessantes é a culinária, né?
Pois é, João, acredito que tu deixaste até amigos lá, quando tu te referes a voltar para a China, tá te referindo também a amigos e até vivências que tu deixaste por lá, né? Sim, inclusive eu tenho amigos aqui no Brasil, a gente se reúne com eles aqui frequentemente. Eu tenho colegas aí que foram, na época nós tínhamos o Fórum Brasil na China, o embaixador brasileiro em Pequim, ele promoveu lá a criação de um fórum de empresas brasileiras que operavam na China. Isso aí tudo nos levou a nos unirmos lá com as equipes, diferentes pessoas, e a gente está formatando um outro livro que vai vir agora, provavelmente em abril. Nós estamos fechando esse novo livro, com entrevistas de todas as pessoas que participaram do processo de experiência na China, não só minha, mas de várias empresas. Tá certo, João. Te agradeço por estar conosco no NT Sul, compartilhando tantas memórias e vivências. Obrigado por estar conosco e sucesso aí nos trabalhos. Um prazer, um abraço para o pessoal de Cachoeira. Estamos de novo aí logo em seguida com um novo livro. Um abraço para vocês. Tá certo, você aí de casa ficou curioso para saber como é que é essa vida do outro lado do mundo praticamente? Tá aí o livro então que nos traz amplos relatos de memórias, vivências, bastidores e uma bagagem também de conteúdo empresarial. De momento era isso, voltamos ao estúdio do NT Sul.